Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga a toda a família Canção Nova que nos acompanha semanalmente neste programa A Luz da Fé. Sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco partilho todas as semanas um pedacinho, um excerto da nossa fé, caminhando naturalmente sempre pelo IUCAT, o Catecismo da Igreja Católica, na versão dos jovens, e tendo presente que nos últimos programas preferimos seguir alguns conteúdos relativos ao tempo litúrgico, dado que era o tempo mais forte da nossa fé, a Quaresma e a Páscoa, agora retomamos o Credo. E para quem nos acompanha semanalmente, deve-se ter percebido que ficamos na última sessão do Credo, falámos do Espírito Santo. Pois hoje iríamos retomar nesta nossa verdade de fé a partir da expressão creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. É importante ter consciência que a Igreja tem estas características e por isso temos que dizer que ela é una, uma só Igreja, e o Catecismo depois especifica isto muito bem. É também santa, porque a origem é Deus, e Deus é o Santo dos Santos. É católica porque é universal, e é também apostólica porque é fundada nos alicerces dos apóstolos, os 12 que Jesus escolheu, ainda que depois um tivesse falhado, mas sabemos que foi para o lugar dele o Matias. Então iremos ver agora, parte por parte, o que é que a nossa Igreja nos diz para podermos compreender melhor, até porque estas verdades nós dizemos-las pelo menos aos domingos, na missa, nos dias santos, e também já certamente em muitas comunidades no funeral de alguém rezamos o credo para exatamente afirmar estas verdades principais da nossa fé. Ora, dizer que a Igreja só pode haver uma Igreja, portanto ela é una. Porquê? Porque Jesus assim fundou uma só Igreja. E sabendo que Ele é a cabeça da Igreja, nós somos o seu corpo, porque somos os vários membros do corpo, então a Igreja só pode ser uma. Um corpo é só um, não pode haver divisões, não se pode dividir um corpo em partes, a não ser na disciplina de anatomia, para fazer estudos. De resto, um corpo tem que ser, de facto, na sua totalidade. Então a Igreja, de facto, é esse corpo, né? Cristo, cabeça, e cada batizado, cada fiel em Jesus Cristo é membro desse corpo. Por isso, uma Igreja una. Uma Igreja que nós queremos prevalecer em todas as partes do mundo, e nós vimos isso até com alguma veemência na solenidade do Pentecostes. Já no princípio a Igreja se tornou uma só, porque ela foi fundada pelo próprio Jesus, e se repararmos todas as pessoas que estavam em Jerusalém, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, toda a gente entendeu aquilo que Pedro dizia. Aqui está já exatamente este ser pertença de uma só comunidade, ainda que de línguas diferentes, mas o Senhor concedeu esse milagre de que eles falando na própria língua, no aramaico, fossem perceptíveis depois nas línguas de cada um dos povos, porque muitos povos não eram sequer de Israel, não é? Eram vindos de outras partes do mundo. Mas perceberam claramente, portanto, esta, digamos, familiaridade, não é? Como se fossem uma só família, como se fossem uma só pessoa, entenderam perfeitamente esta pregação de São Pedro. Ora então, isto ajuda-nos a perceber que a nossa Igreja é uma só, não é? Apesar de depois, ao longo dos tempos, haver divisões, Jesus fundou-se uma só Igreja, única, depois naturalmente composta
por muitas igrejas particulares, que são as dioceses. Neste momento, nós temos uma volta de umas 4.000 dioceses, aproximadamente, não é? Em todo o mundo. Até porque há dioceses que, porventura, se foram extinguindo, outras vão crescendo e se vão constituindo de novo, consoante depois também aumenta a população naquelas regiões ou diminui. E temos essa certeza de que todas estas dioceses estão unidas à cabeça, que é o Papa, o Vigário de Cristo na Terra. E por isso também, embora mais à frente possamos voltar a sublinhar isto, sabemos que esta Igreja é também apostólica, porque a nossa fé assenta na fé dos apóstolos e o bispo da diocese é o sucessor dos apóstolos. Portanto, cada bispo que nós temos na frente de uma diocese representa, no fundo, os apóstolos, não é? Então, a Igreja que vem desde a origem até aos nossos dias, sempre a caminhar nesta perspectiva. Uma só Igreja, um só Papa, embora também, como sabemos da história, já tivemos mais que um Papa em simultâneo, mas não, temos só um Papa que naturalmente orienta, que preside a caridade da Igreja, que sendo o Bispo de Roma, por sua vez, é também o responsável da Igreja em todo o mundo, aquele que convoca a unidade. E até que há um pormenor importante, embora não seja no catecismo, mas se reparardes, o Papa, cujo primeiro Papa foi Pedro, não é? A partir daí nunca mais nenhum Papa teve o nome de Pedro, até por esta questão deste respeito para com aquela figura, não é? Embora o Papa mude sempre de nome quando é eleito Papa, mas nenhum tomou o nome de Pedro. Pedro é a cabeça e o Papa atual é sempre o Pedro dos nossos dias, não é? Ainda com outro nome, mas é essa figura incontornável. Então, olhando para os dias de hoje, não é? Encontramos também cristãos não católicos. Cristãos são todos aqueles que seguem o ensinamento de Jesus Cristo. A palavra cristãos, como sabemos, nasceu em Antioquia, logo no tempo da pregação dos apóstolos, deu só o nome daqueles que seguiam Cristo, o nome de cristãos. Mas, de facto, nem todos, embora sendo batizados, pertencem à nossa Igreja, porque há as igrejas de rito oriental, portanto, igrejas ortodoxas, que também têm o batismo, mas não são católicos neste sentido, não estão ligados ao Papa, não é? Então, a pergunta que se pode fazer é: são também eles membros da Igreja, como nós? Então, diz-nos o Catecismo que todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Portanto, também os batizados que se acham separados da tal comunhão da Igreja Católica são, com razão, chamados cristãos e são, assim, nossos irmãos e irmãs. Portanto, além dos que somos fiéis ao Papa, há depois outro grupo de cristãos, como nós, porque batizados, mas que não estão nesta comunhão plena com o Papa, não é? Então, mas precisamos de respeitar como nossos irmãos e perceber que eles podem, em qualquer momento, também se converter, como tem acontecido, por exemplo, com os anglicanos na Inglaterra, não é? Que, não concordando muitas vezes com a orientação do responsável máximo da Igreja Anglicana, pedem para passar para a Igreja Católica, e tem sido muitos casos dessas conversões. Portanto, porque de facto esta será sempre a ideia principal, uma só Igreja, fundada por Jesus. Apesar das muitas separações, sabemos que há uma preocupação grande por parte da Igreja, por parte do Papa, por parte também dos cristãos, o desejo de uma só Igreja, porque de facto foi assim que ela foi criada e não temos que fomentar separações. No fundo, sempre que há um cisma, é para nós um motivo de muita dor, muita tristeza, não é? Porque há uma ruptura, não é? E nós não fomos feitos para isso. O que temos que fazer pela unidade dos cristãos? Como vós sabeis, a Igreja celebra, já há uns anos a esta parte, uma semana dedicada à unidade dos cristãos, de oração pela unidade dos cristãos. Mais ou menos em janeiro, entre os dias 18 e 25 de janeiro. Culmina com a conversão de São Paulo, esse grande homem que, sendo um grande judeu, depois de conhecer Jesus Cristo e de deixar interpelar por ele, foi capaz também de se tornar um grande cristão e fundador de muitas comunidades. Então, aquilo que nós precisamos de fazer, não só reduzir esse trabalho, essa oração a uma semana, mas todos os dias, e se me permitis, lia rapidamente um comentário deste catecismo que nos diz:
Independentemente da idade, a unidade dos cristãos diz respeito a todos. A unidade foi um dos mais importantes desejos de Jesus. Ele rezou ao Pai que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Encontramos este belíssimo texto no capítulo 17 do Evangelho segundo São João. Como sabemos, é esse momento forte de oração de Jesus, quando depois de saber que vai dar a sua vida, depois de se ter despedido praticamente dos apóstolos na última ceia, Jesus reza a chamada oração sacerdotal, que é uma oração que nos deve marcar muito, porque quando Jesus está, digamos, a umas horas do seu grande sofrimento, se bem que ele já sofria anteriormente, porque ele sabia tudo o que ia acontecer, e daí o suar sangue, não é? Porque o sofrimento era de facto muito forte, mas curiosamente Jesus não está a pensar nele, se repararem. Eu vou dar um exemplo assim que nós possamos entender melhor. Se algum de nós tem que ser submetido a uma cirurgia ou lhe é detectada uma doença, nós ficamos tristes a pensar o que vai ser de nós, como é que vamos ficar, como é que vai ser, se vamos viver, se vamos morrer, como é que vai ser a nossa família. Portanto, fechamos ali um bocadinho o pensamento naquele circuito mais pessoal, mais familiar. Ora, Jesus, sabendo que ia dar a vida por nós, sabendo que ia ser uma forma tão cruel, ele não pensa nele, ele pensa em nós. E por isso nesta oração ele diz ao Pai que todos sejam um, que os livros do mal, não os tires do mundo, mas que os livros do mal, que todos aqueles que ao longo dos tempos acreditarem em nós, depois também sejam salvos. Ou seja, nós, os homens e mulheres de hoje, do século XXI, estamos implícitos nesta oração. Então reparem, a Igreja prima muito por esta unidade. Foi e continua a ser um desejo expresso por parte de Jesus Cristo, que todos sejam um. E reparem, todo o ser humano, por exemplo, e ainda bem que isso acontece, tem um respeito muito grande pelos testamentos, né? Quando alguém morre e deixa em testamento algumas vontades, as famílias dizem: nós temos de cumprir a vontade do nosso ente querido, porque ele deixou em testamento, né? É um desejo daquela pessoa. Pois olhai, Jesus é de facto o nosso Salvador e deixou-nos este testamento muito concreto, muito vivo, que todos sejam um. Portanto, é um apelo para nós também. Não é só para o Santo Padre, para os bispos, mas nós cristãos, porque também nos cruzamos com pessoas que não são católicas, que são batizadas como nós, mas não são católicas, não pertencem à Igreja. Como é que nós os acolhemos? Como é que nós falamos com eles? Não é? Atenção que o chamado ecumenismo significa esta unidade dos cristãos, é só entre os cristãos. Não estamos a falar de seitas, nem de diálogo interreligioso, são coisas distintas, não é? Mas perceber exatamente que aqueles que são batizados como nós, mas com diferenças, naturalmente, pois alguns, por exemplo, acreditam na Eucaristia só durante a celebração, mas fora já não é Eucaristia, mas são batizados como nós. Então é importante que haja esse diálogo, que haja essa proximidade, que no fundo possamos, com palavras e obras, temos de obedecer a Cristo, cuja vontade é que todos sejam um. Portanto, perceber que não é uma questão de moda dos nossos dias, não é uma questão de ser mais ou menos bonito e ficar bem na fotografia, é uma exigência de Jesus. E nós não podemos esquecer que ser cristão é obedecer a Deus. A primazia do cristão é aquele que obedece a Deus, não é aquele que sabe, digamos, o que é importante. Recordam-se daquele texto do livro do Gênesis que fala do pecado original. O que é que foi o pecado original? Foi nada mais nada menos que a desobediência, o querer ser como Deus, não é? Deus tinha dito que o ser humano seria feliz aqui na Terra, esta Terra seria um paraíso, mas quando o ser humano quis ser como Deus, desobedeceu. Quando achou que o ser humano é capaz de pensar, de escolher, de fazer as melhores coisas porque ele é que sabe o que é ser feliz, enganamos profundamente. Porquê? Porque Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, é importante este cuidado, este estarmos atentos às diversas igrejas cristãs, mas não católicas, que através do testemunho de cada um de nós, da proximidade, possamos também contribuir para essa unidade. E perceber claramente, repito,
não é uma questão de moda, não é um capricho, mas é naturalmente uma vontade expressa por Jesus para que sejamos um só. Mas dizemos no credo que a Igreja também santa. Depois há quem naturalmente vá tentando adocicar estas coisas, nós não podemos nunca adocicar o Evangelho. Ou seja, nós de facto percebemos que a Igreja é santa porque ela é fundada por Deus e a sua origem está em Deus, mas ela é feita também de pecadores. Mas pecadores caminhamos para a santidade. É importante que nós, os cristãos, nunca esqueçamos que desde o batismo, e daqui a um bocadinho voltaremos a este tema, nós somos chamados à santidade. Portanto, o batismo é o ponto de partida e temos obrigação de querer ser santos. Portanto, a santidade não é uma coisa para alguns, não é uma espécie de prémio apenas para uma pessoa mais ou menos iluminada, não. A santidade está ao alcance de todos. Deus quer-nos santos, fez-nos para sermos santos. Então é importante perceber que a Igreja é feita da sua origem, do Santo dos Santos, que é Deus, e é feita de pecadores que todos os dias se arrependem, que todos os dias querem ser melhores, que todos os dias têm consciência de se aperfeiçoar. E por isso, sempre que nos deixamos tocar pelo Deus Trino, cresce em nós o amor, somos santificados, curados e salvos. Os santos são pessoas que amam, não porque o consigam fazer tão bem, mas porque Deus os tocou. E eles transmitem às outras pessoas o amor que, de um jeito próprio, frequentemente original, experimentaram de Deus. Um dia, quando já estiverem junto de Deus, continuarão a santificar a Igreja, porque passarão ao céu, apoiando-se no caminho para a santidade. Ou seja, não podemos esquecer que a Igreja é esta comunidade dos crentes, cuja origem e cabeça, que é Deus, é o Santo dos Santos, e feita destes homens e mulheres que somos nós, pecadores, mas a caminho da conversão. E não esquecer depois também que a Igreja tem 3 dimensões. A dimensão peregrina, nós que estamos ainda na Terra, a dimensão purgante, aqueles que se encontram em purificação, e depois a dimensão triunfante, aqueles que estão no céu. E, por exemplo, quando nós celebramos a Eucaristia, ou na maior catedral do mundo, ou na capelinha mais pobre, enfim, que possamos encontrar na aldeia mais simples deste mundo, a mesma Eucaristia é sempre a mesma, celebrada por um sacerdote, ou por um bispo, ou pelo Santo Padre, é sempre a mesma Eucaristia, e é o encontro pleno entre o céu e a terra. Reparem, em cada celebração da Eucaristia, como que a Igreja se une toda, não é? A Igreja peregrina, pedindo por aqueles que estão em purificação, e a Igreja triunfante, os que já são santos, a interceder por nós. Então esta maravilha desta Igreja, uma Igreja em 3 momentos, né? Que nós todos percorremos esses 3 momentos, embora o ideal é que só percorrêssemos 2, da Igreja peregrina passássemos para a Igreja triunfante, mas ter consciência desta realidade viva. Dizemos também que a Igreja se chama católica. A palavra católico vem do grego katolikos, que significa estar referindo ao tudo. A Igreja é católica porque Cristo a chamou a confessar toda a fé, a guardar, a celebrar todos os sacramentos, a anunciar a boa nova na sua totalidade e enviou a todos os povos. Portanto, católica tem o sentido de universalidade, não é? Então Deus quer que toda a humanidade, toda, conheça a sua mensagem, que toda a humanidade viva e celebre os sacramentos e que a todos os povos naturalmente seja dado a conhecer esta verdade de fé. Então é muito importante esta realidade de sermos uma Igreja católica. Reparem, às vezes dizemos estas palavras e até infelizmente há uma região do nosso país que algumas pessoas, quando já estão assim mais alegres, né, quando bebem mais uns copitos, dizem que são católicos, apostólicos, romanos. É importante não se dizer só nessas alturas, dizer sempre, né? Com toda a verdade da nossa vida, somos de facto católicos porque somos universais. Isto leva-nos também a pensar que os cristãos que estão em países que nós nunca conhecemos, nem iremos conhecer porventura, são nossos irmãos, não é? Isto também naturalmente acontece, por exemplo, quando há uma catástrofe em alguma parte do mundo, não é? Quando há uma dificuldade,
há uma solidariedade muito grande, há uma comunhão, há uma partilha. Eu recordo-me da grande confusão que aconteceu uma vez em Timor e como os cristãos de Portugal depois lembraram-se desses irmãos na fé com muito empenho, como acontece também noutras terras do nosso planeta. Então perceber exatamente esta universalidade, esta catolicidade, que somos esta igreja fundada por Jesus Cristo para sermos santos, porque ela já é santa na sua origem, e para sermos apostólicos, para anunciarmos a verdade do Evangelho a todo o mundo. Estamos a terminar este programa e pedindo naturalmente que nos façam algum feedback daquilo que ouviram, de alguma pergunta que possa surgir, alguma dúvida, alguma sugestão, também alguma crítica no sentido construtivo, que nos enviem para o e-mail que está a passar agora em rodapé, para que nós possamos também aperfeiçoar. Estamos aqui como servidores do Evangelho, não temos outro mérito senão esse, não é? É servir, nada mais, e também queremos servir-vos com agrado, com encanto, portanto, ajudar-vos a compreender as verdades da nossa fé, a seguir o catecismo, a valorizar de facto isto para podermos dizer, eu creio, mas eu creio naquilo em que conheço, não é? Eu creio naquilo que percebi, naquilo que entendi, apesar de Deus ser sempre mistério. Portanto, é nesse sentido que fazemos este programa à luz da fé, não é para promoção de mais nada, senão para podermos ter consciência de que a Igreja precisa de crescer e cada um de nós, reparem como o próprio Papa nos diz, tantas vezes somos discípulos missionários. Se nós temos estes meios para chegar a aprofundar a nossa fé, é para depois podermos, no contacto do dia-a-dia, com outras pessoas da nossa terra, do nosso encontro de trabalho, podemos falar destas verdades. Quantas vezes há pessoas que têm dúvidas, não percebem, nunca ninguém lhes explicou o que é ser católico, o que é ser cristão, por exemplo. Explicarmos isto sem pretenciosismos, sem, digamos, forçarmos ninguém, mas ajudarmos as pessoas, percebem? Porque quem vive a sua fé, se alguém te faz uma pergunta e diz, não sei, não dá bom testemunho, não é? Então nós precisamos estar preparados. Aliás, São Pedro diz, nós precisamos dar razões da nossa fé. E é isso que nos é pedido. Então o catecismo é para nós nos orientarmos. Porque se depois não souber estas verdades de fé, também dificilmente nos podíamos orientar, não é? E podemos, por exemplo, neste caso concreto, destas verdades de fé da Igreja sendo una, católica, digamos, santa, o que é que podemos correr o risco? De pensar a Igreja apenas na nossa comunidade, ou no nosso lugar, porque há muitas paróquias que são grandes e têm lugares de culto e cada um se fecha naquela capelinha, ou pensarmos apenas a paróquia e portanto achamos que temos que fazer, mas é dentro da nossa paróquia, porque nós é que precisamos, nós é que somos. Não, nós precisamos de entender que a Igreja é universal, é um todo, não é? Temos a paróquia, temos a diocese e temos a Igreja universal. Portanto, então temos de estar em comunhão permanente com esta Igreja, não é? Não nos fecharmos apenas, até depois da dimensão vocacional, perceber, precisamos de levar o Evangelho a outras partes do mundo, precisamos de missionários, precisamos de vocações missionárias, então ter consciência de que esta Igreja não é apenas a minha terra, a minha paróquia, o meu lugar, mas é a Igreja no seu todo. E todos nós somos precisos, todos nós somos úteis uns aos outros e todos nós fazemos esta Igreja viva, fazer dela também mais viva, mais alegre, mais feliz, porque o mundo precisa de ver em cada um de nós também esses testemunhos de fé. Então, caríssimos amigos, fiquem com esta partilha e aguardo também da vossa parte esse feedback e peço a Deus por vós, rezando todos os dias, para que sejamos mais unidos, mais fiéis, mais solidários uns com os outros e também para isso peço a bênção de Deus para que sejamos mais fortalecidos para esta semana em que estamos a ver o programa e que durante a semana possamos também depois, por curiosidade, por gosto pessoal, estudar mais um bocadinho o catecismo, ou através do IUCAT, ou do mesmo catecismo e da Palavra de Deus, nunca esquecer isto, para podermos então ser cristãos mais conscientes. Então, que o Senhor derrame sobre todos a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.